Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso tão esperado Além da Razão, onde a fé e a ciência se encontram, trazendo essa unidade, mostrando que a fé não atrapalha a ciência e que a ciência ela complementa a fé. As duas caminham de mãos dadas e cada semana trazendo convidados especiais para um bate-papo para lá de especial, um bate-papo além da razão e além das expectativas. E claro, hoje não poderia ser diferente, mas hoje de modo muito especial já quero acolher carinhosamente o meu colega de bancada, meu amigo Luiz Fernando Dipp, que além de colega de bancada, hoje também vai ser o entrevistado, porque nós vamos falar de um assunto muito bacana, um projeto novo para a área da saúde e que você vai poder acompanhar a partir de agora. Dipp, seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Olá, David. Bom dia a todos os nossos telespectadores, ouvintes, inscritos na nossa plataforma do YouTube, enfim, né, Instagram e tudo mais. É um prazer enorme hoje estar do lado de cá. Então, hoje a minha proposta é um pouco diferente, né? Eu vou mais responder do que perguntar, tá, David? Então, estou assim, bastante tranquilo e contente com esse ano que se inicia. Esse ano, eu até conversava com a minha filha e ela dizia que é um ano de recomeço, um ano de renovação, né? Um ano espiritualmente diferente. As pessoas elas têm sentido essa necessidade de fazer coisas novas, de iniciar novos projetos e colocar em prática planos que às vezes estavam encostados. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar. Sem saber disso, eu venho trabalhando para chegar onde eu cheguei hoje, para conseguir disponibilizar, então, novas opções de tratamento e me aprofundar em uma área da urologia que é bastante ainda mistificada e envolve questões aí que de fato vão além da razão. Maravilha. E isso que você falou de é algo que eu vejo assim, muito importante. Gente, nós estamos no começo do ano. Só que esse ano parece que realmente está diferente. As pessoas já estão despertando para o novo no trabalho, para o novo na vida familiar, para o novo em Deus. Eu falo assim, são várias mudanças que vêm acontecendo. E bem isso, e me chamou a atenção porque sabe que a gente está toda semana e a gente está junto e acompanhando ali, eu comecei a perceber algumas mudanças na tua página, no teu perfil e uns trabalhos novos. E aí veio aquela curiosidade. Falei, opa, é uma área nova que o Dipp está saindo, que está entrando, como que está sendo isso? E aí, lógico, agora para você que está nos acompanhando, é a área da andrologia. Você já ouviu falar nisso? Eu confesso que para mim também é novo. Eu fiquei sabendo quando eu vi, Dipp, você atuando nessa área e postando e falando que para mim até então era algo assim desconhecido. E lógico, eu sei que está diretamente relacionado à saúde do homem, especialmente à saúde de reprodução masculina. Mas aí eu já queria começar fazendo a primeira pergunta. Dipp, qual que é a diferença da andrologia para urologia? O que muda nesse universo da saúde masculina? Então, assim, na verdade, a andrologia é uma sub-área da urologia. Então, imagine assim, é como se a gente estivesse escalando uma montanha, né? Então, a gente se forma médico, depois da graduação em medicina, você, né, daí pode procurar pelas especialidades, fazendo as residências médicas, tá? Certo. Então, você faz a residência de cirurgia geral. Isso é padrão. Padrão, né? A residência de cirurgia é pré-requisito para depois você escalar, fazer a urologia. Você pode fazer pós-graduações nesse período. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado, que é uma pós-graduação stricto sensu, e se Deus quiser, estou encaminhando meu projeto de doutorado e vai dar certo. E dentro da urologia existem sub-áreas, né?
Hoje eu acabo atuando, até pelo fato de ter vindo para o interior e tudo mais, como um urologista geral, David. Então, eu faço... Porque então, dentro da urologia, nessas sub-áreas, existem médicos urologistas que é específico. Vamos dizer, Andrologista. Eu sou andrologista, eu não faço outra coisa. Não atendo criança, não atendo mulher, só atendo homens. Você entende? Então eu estou focando nessa área. Por quê? Porque é algo que vem crescendo e vem tendo demanda. E olha que engraçado, assim, né? Você fala, poxa, mas tem demanda? Por que as pessoas muitas vezes não querem esse público? Porque é um público diferente. É um público mais personalizado. Então... E até então, agora tu tocou num ponto interessante. Tem demanda, sim, mas até onde se ouvia falar é que homem não cuida da saúde. Que o homem vai procurar o médico na hora que sabe que tá doendo demais. Até eu brincava, o cara chegou pro médico e falou assim, doutor, mas cada vez que eu coloco a mão aqui dói. O doutor falou, então não põe a mão, quer dizer, para de doer. Para de doer. Então, mas é isso, David. E aí o que acontece? Já começa nesse ponto aí. Por exemplo, o homem não procura, tá ok. Por que ele não procura? Mas isso é um mito? Não, é mais ou menos, né? A gente vê assim que isso vem sendo modificado, mas o fato é que o homem, como provedor da família, ele dedica o tempo ao trabalho, certo? Se ele vai trabalhar em horário comercial, que horário ele vai para consulta? Se tiver à noite, se não tiver, não vai para consulta. Você entende? Então, esse homem ele já vai ter que ter um horário diferenciado para que ele venha até o consultório, né? Aí você imagine um homem vindo ao consultório, meu consultório cheio, com outros pacientes, tem mulheres, muitas vezes crianças que vêm acompanhando ou mesmo consultar, porque eu também atendo crianças, e ele chega com um problema relacionado à sexualidade. Talvez ele vai se sentir desconfortável. Você está entendendo? Mas ninguém sabe. Mas ele sabe o tamanho da dor que ele tem. E essa dor, em algumas situações, é tão extrema que isso traz um impacto absurdo na autoestima, na qualidade de vida desse homem. Então, ele precisa ser acolhido, ele precisa ter atenção. Agora... Ele precisa de um espaço, ele precisa de um ambiente diferente, sabe? E aí, em que ponto eu quero chegar? Que o médico, no geral, e o urologista é um cirurgião. Um cirurgião. O que o cirurgião quer fazer? Operar. A gente é formado para operar. Onde quer cortar a pessoa. Então você vai atender um doente que tem uma queixa clínica, que muitas vezes não é um doente cirúrgico, que quer contar muita coisa para você. Ele quer ficar 40 minutos, 1 hora conversando contigo. Porque ele nunca teve a oportunidade de expor isso para alguém. Para um irmão, para o pai. É quase que um desabafo. Para a esposa, nem para a esposa. É quase que um desabafo. Então ele põe na mesa tudo que ele tem, a vida dele, para você oferecer ajuda. Você entende? Então, essa ajuda... Vai ter que ser algo de muita confiança, porque eu vejo, para o homem é muito mais difícil de se expor, e principalmente se for expor problema. Exatamente. Eu falo assim, eu falo porque a gente é muito besta. Exato. A gente vai guardando, segurando, não pede ajuda. Até transbordar. Bem isso, até que chega um ponto e fala assim, agora não tem o que fazer, a gente já falou sobre isso em um dos programas, né, que aí a hora que não tem solução ou que a solução já chega ao extremo, aí vai procurar. Então, essa mudança eu que está acontecendo... dificilmente eu atendo homens, por exemplo, que vêm com uma queixa de dificuldade para ter ereção, mas que começou há 30 dias, 60 dias. São anos. Na maioria das vezes é algo evolutivo, 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E isso vai acumulando. E o homem, sabe, chega ao ponto, às vezes, de até ter algumas decisões assim, né, de até ideação suicida, separação de
de relacionamento. Isso afeta tanto o psicológico? Muito, 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 muito. Mas aí, ligado a isso, também é feito esse trabalho psicológico, uma vez que é afetado? Exato, não. Ali a gente tem agora trabalha com um plano multimodal, que a gente diz. Então, esse paciente ele vai ser atendido, ele vai ser avaliado por mim e, de acordo com a necessidade, com o diagnóstico ou os diagnósticos, de acordo com o quadro, né, que ele me apresenta, eu ofereço, então, um plano terapêutico, um plano de abordagem desse paciente, então, onde a gente envolve uma equipe multidisciplinar, envolve tratamentos disponíveis, incluindo medicamentos, incluindo a parte de estética peniana, terapia de reposição hormonal, enfim, né? Tudo que for cabível e para aquele paciente. É algo extremamente personalizado. Personalizado para determinado paciente. Então, é um plano que é elencado, feita uma estratégia de abordagem por mim, onde eu vou ser o gestor e líder dessa equipe que vai estar manejando, então, todos esses cuidados, todas essas particularidades, né, da qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Dip, quando nós falamos, então, de urologia, nós estamos falando de uma amplitude muito grande e, principalmente, foco cirúrgico. Quando nós falamos na andrologia, também estamos falando de uma amplitude, porque aí a gente batendo papo agora percebe-se que são vários os casos que são atendidos. Mas quais que são aqueles casos talvez mais específicos? Porque mesmo dentro da andrologia, existem casos que talvez, não digo mais corriqueiro, mas que seriam os mais comuns e que são buscados ou que as pessoas que estão nos acompanhando falam, puxa, olha, eu não tinha pensado nisso. Então eu tenho que procurar esse profissional. A gente divide aí, basicamente, no que é mais comum, em três nichos, vamos dizer assim, tá? Então, são homens que têm disfunções sexuais e ejaculatórias. Então, o que é mais comum dentro dessas disfunções? A ejaculação precoce e a disfunção erétil, problemas relacionados à potência sexual do homem. Tem homens que apresentam alterações hormonais, principalmente relacionados à baixa dos níveis de testosterona, a gente chama de hipogonadismo, ou seja, homens que necessitam de uma reposição hormonal. Por quê? Porque o testículo não está dando conta de produzir a quantidade suficiente de testosterona, então esse homem precisa receber a testosterona de alguma forma. Em terceiro lugar, homens que se preocupam com a anatomia, que se preocupam com o tamanho, o volume do órgão genital, dentre outras alterações que podem acontecer, do pênis ficar mais embutido, de ter gordura, enfim. Mas, no geral, a anatomia, ao tamanho, né, ao volume do pênis em si. E quais são as causas mais comuns dessas disfunções que você citava aí, desde questão de testosterona, questão geral? Qual que é as causas mais comuns? O que leva a essa deficiência? Então, vamos lá. Vamos pelos grupos que eu citei, né? Homens com disfunção erétil, por exemplo. Tem várias causas, tá? Pode ser alterações orgânicas ou não orgânicas. As não orgânicas, elas acabam implicando em alterações a nível psíquico mesmo, alterações emocionais, tá? E uma parcela... Por isso, talvez, então, agora esse tratamento junto com o psicólogo ou psiquiatra... Exatamente. E a gente também não pensa só na causa do problema, porque assim, a causa gera uma consequência. Então, mesmo o homem que tenha, por exemplo, uma disfunção erétil de etiologia orgânica, ou seja, ele tem um problema vascular e uma deficiência de fluxo sanguíneo para a artéria cavernosa do pênis, ou seja, não está chegando sangue, esse homem não está tendo ereção. Você entende que isso vai se tornando um círculo vicioso, porque isso vai afetar o emocional desse homem e o comprometimento emocional vai afetar a disfunção. Quer dizer, uma junção. Que ele já apresenta, e isso vai, né, gerando esse ciclo. Mas tratando só a causa,
tratando, não, a causa não, tratando a consequência, que, como diz a causa, é esse contexto, mas a consequência foi a disfunção. Se tratar apenas a consequência, depois a causa não vai fazer com que se repita esse ciclo? Também, mas é importante fazer, David, a abordagem da consequência, porque às vezes a consequência se torna maior que a causa. Você entende? Então, você trata a causa, mas esse homem está tão abalado psiquicamente que ele não consegue evoluir com uma melhora completa do quadro. Então aí você tem que fazer uma abordagem para resgatar a autoconfiança, para mostrar para esse homem de fato que ele pode ser um homem mais viril, que ele pode ser um homem, né, que tenha uma ereção de qualidade melhor e que ele pode sim satisfazer a tua parceira, a tua esposa. Interessante. E no Entendeu? segundo grupo, que é a parte da testosterona? Aí na disfunção sexual tem as funções ejaculatórias, que também tem uma etiologia emocional aí, né, psicológica associada. Nas disfunções orgânicas da disfunção erétil, então tem problemas, por exemplo, como diabetes, homens que fizeram cirurgia de próstata, homens que tem algum problema neurológico que pode levar à disfunção erétil, dentre outros. Mesmo né? sendo assim, tem tratamento. Tem tratamento. E aí, nos distúrbios hormonais, a gente pode ter também a queda dos níveis de testosterona, que é o hipogonadismo, gerando a disfunção erétil ou não. Tá? Que aí também pode ser, acredito, que seja bem mais fácil de tratar do que esses outros dois quadros. Olha, eu digo ou assim... não dá para nivelar o mais fácil e o mais difícil? É aquela história do tá ruim, mas tá bom, né? Então vou te dar um exemplo em outra patologia urológica para que as pessoas entendam melhor. Você achando algo é bom porque você tem um diagnóstico que consegue tratar. Você entende? E realmente esses homens que têm níveis baixos de testosterona, quando eles recebem o hormônio exógeno, ou seja, a aplicação, né, dentre outras formas, a melhora dele é substancial. Então é algo que realmente traz resultado, tá? Não que fica fácil, porque a gente não pode olhar o paciente dessa forma, é sempre panorâmica. Você entende que esse homem com hipogonadismo, além de alteração psíquica, ele muitas vezes ele está obeso, muitas vezes ele está diabético, está hipertenso, está dislipidêmico, é tabagista, é sedentário. Como pode não ser nada disso? É uma série de situações que vai afetar de comorbidades diretamente. que podem estar associadas ou não. Ele pode ser um homem jovem que frequenta academia, que tem um estilo de vida saudável, mas tem a disfunção erétil. Pois é, eu até ia te perguntar justamente isso, se existe uma idade, que dizer, olha, a partir de tal idade precisa começar a ter esse cuidado, ou não tem essa questão de idade? Não tem, assim. A saúde, no geral, ela não tem idade, né, David? Ela começa na infância, eu digo. A criança... Quer dizer, o cuidado tem que ser alimentar, da hora que nasce... estimular a criança a socializar, estimular a criança a praticar algum tipo de esporte. O esporte também vai dar limites para ela, vai dar disciplina, você entende? Então não tem. A criança obesa é um problema. Né? A criança está com alguma inflamação que está vindo de onde? Geralmente dos pais. Mas mora com os avós, ou os avós que cuidam. Mas a responsabilidade de um filho é do pai e da mãe. Sim. Você entende? E aí vem a adolescência, né? Pré-adolescência, adolescência, idade adulta, a criança começa a se relacionar, né? com outras pessoas, começa a namorar. Aquele adolescente ele precisa de ter orientação do pai e da mãe. Né, orientação, vida sexual segura, uso de preservativo, orientação com relação à gestação, a construir uma família, então evolução espiritual. Então é um todo. Então não tem uma idade, tá? Mas assim, se você me disser qual é o público maior que procura, que tem essa disfunção? 20 a 50 anos, mais ou menos, tá? Mas, por exemplo, ontem... É de jovem? Jovem. Ontem eu atendi um paciente, anteontem, de quase 60 anos, que veio com um problema, né? E no decorrer da consulta, foi identificado que ele tinha um problema, uma dor muito maior do que aquela que ele relatava que foi o motivo da consulta, que era um constrangimento com o tamanho do órgão sexual dele.
E olha só, quase 60 anos, casado, tem filhos, mas super Psicologicamente ele estava abalado. super constrangido. E aí ele foi abrindo o jogo comigo. É aquele homem que tem vergonha desde novo, quando vai jogar futebol, vai no vestiário, vai se trocar, vai numa praia, de ficar com uma sunga, pôr uma cueca, tomar um banho, então ficar nu. Não é nem ficar nu, tá? Porque ficar nu ele vai ficar virado para a parede, com o pênis virado para a parede, porque ele não vai ficar de frente para ninguém. E a gente passa por essas situações, né? Você que já viveu no meio de pessoas, o homem nem sempre tem um local isolado para ele poder estar ali no meio de outras pessoas, de Você vai outros para um homens. clube, às vezes está naquela. Você entende? E aí, então você imagina a pode pessoa... virar motivo de chacota entre os amigos, porque aí os caras não perdoam. Algumas vezes o cara foi até, né? E talvez assim, aquilo afetou tão bullyingado, profundamente. né? Ele sofreu algum tipo de bullying e isso bloqueou mais ainda. E ele traz esse trauma com ele, que agora está dando impacto na vida sexual dele. Mas não é que agora, sempre trouxe impacto na vida sexual dele. Mas talvez agora ele teve coragem de dizer, vou buscar uma solução. Ele veio buscar a solução e durante essa investigação, então, foi evidenciado um problema muito maior que era tão íntimo dele que, na verdade, ele nem veio para me relatar aquilo. Mas como a gente faz uma abordagem bastante segura e deixa o paciente bem tranquilo e à vontade para relatar de fato o que ele sente, ele acabou abrindo o jogo e colocando essa situação na mesa comigo. Eu imagino, Di, porque como você está na área da saúde, você tem contato bastante com outros profissionais, por exemplo, tantos outros, sejam urologista como ginecologista. E parece-me que hoje, para a mulher chegar para o ginecologista, é muito mais fácil do que o homem chegar até o urologista. Parece que a mulher ela tem essa facilidade, talvez do cuidado, ou se está passando por algum problema, de chegar para o médico e se abrir. Talvez isso próprio da natureza humana, mas você percebe essa diferença conversando com os colegas dessas outras áreas, essa diferença entre o atendimento masculino e o atendimento feminino? Isso é cultural, né, David? É cultural, porque assim, a mulher ela acaba até recebendo uma responsabilidade maior que a do homem nesse sentido. Em que sentido, assim? No sentido, por exemplo, de gravidez. A mulher é mais cobrada. Você não pode engravidar, tem que tomar remédio, tem que ser cuidada. Aí a mãe, a avó, alguém pega a irmã e leva ela até o ginecologista, que tem até na saúde pública disponível. Mas você não vai ter, muitas vezes, o urologista lá pronto para atender esse jovem, esse homem. Você entende? Então, e o homem, até onde ele é cobrado dessa prática sexual segura? Eu acho que não é Você cobrado. não tem filho, né? Não. Eu tenho filhos e atendo filhos de pessoas, então assim, a gente percebe, e é muito nítido isso. Essa semana eu atendi uma menina de 15 anos, que já namora, veio com a avó e tudo mais, com uma queixa de infecção urinária. A menina tem uma cobrança e o menino, às vezes, fica livre e não tem... Talvez não digo nem cobrança, não tem nem orientação e nem o acompanhamento. Não deixa de ser até um pouco de machismo isso, no sentido de que a menina se engravidar vai ser um fardo para ela. O homem, se engravidar uma mulher, a barriga não é dele. Você entende? Não é a minha percepção, tá? Que fique bem claro, mas assim... Vamos dizer, hoje a percepção clínica por aí, ou talvez de muitas pessoas que acham... Às vezes o homem fala, não vou nem assumir, não sei se é meu. Depois eu faço um teste de DNA aí para ver. E aí a mulher vem, a barriga cresce, 9 meses de gestação, a criança nasce, tem que cuidar, tem que amamentar. Então ela vai abdicar. Ela vai ter que renunciar, talvez a própria questão do estudo, da vida, do trabalho. Exato, e quantas coisas, né? Exatamente. Cara, viu? Veja, isso é algo muito, muito complexo, né? Muito... Porque a gente está falando de ser humano, de pessoas, e essas diferenças aí... De uma vida, né? Escolhida a dedo por Deus, né? Desde antes do ventre da mãe. Você entende? Então, assim, é algo que tem que ser visto com muito amor, com muito cuidado. E que, na prática, o que a gente observa é que não é. Não é. Né? E, Dip, outra coisa falando da questão da saúde masculina...
Outro dia eu lia um artigo e nesse artigo sobre doenças que às vezes, depende do lugar que eu vou, a gente chega num local, ainda tem lugar que o pessoal tem aquelas costume, principalmente aqui no interior, de deixar umas revistas naqueles expositor. Embora hoje as pessoas são poucos os que leem, porque se pegar a juventude, às vezes leem, mas leem no celular, não tira mais tempo de pegar a revista, de olhar, de pegar um jornal de papel. É verdade. E aí eu olhando aquela revista e tinha uma matéria sobre saúde e falava sobre a questão de varicocele. E que isso afetava diretamente a fertilidade masculina e isso também influenciava a saúde do homem. Ótimo. Essa é uma área que a andrologia também atende. Com certeza. E o que vem a ser isso e por que isso? Na verdade, está assim, mais relacionado à parte de infertilidade, sabe? A varicocele ela é mais abordada ainda pelo fertileuta. O fertileuta é um urologista também, especializado na área de fertilização, tá? Mas assim, eu como urologista atendo varicocele, eu operei uma essa semana, segunda-feira, vou operar outra hoje à tarde. Tipo, aquele casal que às vezes estão ali casado e não conseguem engravidar. E de repente o homem tem essa infertilidade. Exato. E 40% dos homens inférteis têm a varicocele como diagnóstico. O que é a varicocele? Ali atrás eu falei, vou fazer uma analogia para você do homem com disfunção erétil. Eu ia falar exatamente da varicocele. A gente está bem sintonizado, viu, David? A varicocele são varizes das veias testiculares, tá? Como varizes das pernas, a veia do testículo pode ter uma malformação também, onde esse sangue tem uma dificuldade para retornar para a corrente sanguínea. Aí ele começa a ficar retido, a veia dilata. A veia dilatando, o sangue é quente. Ela mantém o testículo mais quente, mantendo o testículo mais quente, pode dar diferença de até 1 grau do que seria o fisiológico, e isso então começa a matar os espermatozoides e a comprometer a formação de espermatozoides saudáveis. 1 grau é suficiente para tudo isso? 1 grau é suficiente para tudo isso. Se for olhar, 1 grau talvez é quase que imperceptível, ou é imperceptível. E como descobrir esse diagnóstico? Se for uma varicocele mais adiantada, assim, de grau mais acentuado, ele olha e ele vê, né? Ele vê um aumento ali do volume, ele percebe muitas vezes até os vasos mais tortuosos, ou ele palpa algo mais esponjoso. 90% das vezes a varicocele é à esquerda, tá? Por um problema que tem na drenagem. Testículo esquerdo. Testículo esquerdo, então é unilateral, mas ela também pode ser bilateral. Mas isso tem tratamento? Isso, então assim, é o ruim que é bom. Porque se chega ao diagnóstico, tá? Se chega ao diagnóstico e se propõe um tratamento que é a cirurgia. Então, fazendo a correção cirúrgica, microcirúrgica dessas varizes, a gente tende a resgatar a fertilidade desses homens. Isso é tudo muito variável. Mas isso tem um... E aí agora outro ponto. Isso tem uma idade ou um tempo? Ou, por exemplo, mesmo uma pessoa ali geralmente aparece que já tá no homem adulto jovem, tá? Geralmente aparece no homem adulto jovem, mas eu opero pacientes entre 30, 35, 40 anos que têm a varicocele, porque nem sempre ela é tão evidente, tá? E as alterações... a chance de reversão é muito grande. Depende, porque pode ser uma alteração severa, como pode ser uma alteração mais leve, você entende? Aí vai depender do comprometimento, do tamanho que já está esse testículo, porque ela a longo prazo pode levar a uma atrofia do testículo, você entende? Se o homem tem realmente os 2 testículos, se os testículos são bons, de tamanho bom, consistência preservada, então tem que avaliar o homem como um todo. Mas assim, eu tenho muitos pacientes, e alguns vão estar assistindo, sabem realmente dos resultados, né, com relação ao tratamento da varicocele. A gente, felizmente, consegue, muitas vezes, fazer com que esses homens se tornem pais. E só pelo exame do espermograma, é possível detectar essa... Aí não sei se falaria que é uma disfunção ou não, mas é uma essa disfunção alteração... testicular, né, levando a uma infertilidade, com certeza. O espermograma é o exame mais importante. Vai detectar se realmente a questão da existe temperatura o fator ou não. masculino. Não, se realmente existe o fator masculino,
levando esse casal à infertilidade. Porque a mas daí infertilidade quer dizer, nunca é tratada separadamente, tá? é o casal. É conjugal. Por quê? Porque mais ou menos 1/3 das vezes o problema é do homem. E 1/3 é das mulheres e 1/3 é dos dois. Isso pode acontecer da Os junção dois dos lados. dois. Sim. Só que A daí se mulher, torna por talvez exemplo, mais ter difícil. a síndrome do ovário policístico e o homem ter uma varicocele, por exemplo. Né? Tem vários outros diagnósticos. Entendi. E outra coisa, Dip, que como a gente está falando dessa questão aí de saúde masculina, e depois, claro, vamos entrar um pouquinho mais nesses outros pontos que a gente voltou, só que aí a gente vai conversando e vai vindo. E aí, uma das coisas que a gente ouve muito falar, que a partir de uma determinada idade, a mulher tem menopausa. Então, é uma disfunção hormonal que é tratável e que só que isso afeta bastante a saúde, afeta como diz, a questão pessoal, desde a questão de, sei lá, o humor da mulher. Tudo. 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 Mas alterações metabólicas importantes, cálcio, perfil vira uma lipídico, loucura internamente. colesterol. Cara, é algo assim que é muito impactante para a mulher. Deveria ser muito mais fisiológico do que é. Na prática, o que a gente vê, as mulheres sofrem demais com a menopausa. Mas demais. O homem também tem isso, só que em vez de ser a menopausa, é a andropausa. Exatamente. Mas isso tem o mesmo efeito no mesmo organismo. Efeito. O mesmo efeito. Aquela questão de irritabilidade, de tudo mais. E como que é isso? É assim, David. Os hormônios chave, vamos dizer assim, mais importantes para que a mulher tenha uma fisiologia, ou seja, uma estabilização, né, das funções corporais. Os mais importantes são o estrogênio e a progesterona, tá? Mas a mulher também tem testosterona, olha só. Mas como assim se a mulher não tem testículo? Essa testosterona é produzida por outras glândulas chamadas glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, tá? Elas produzem em torno de 5% da testosterona, tanto no homem e na mulher produz. Por isso que o nível da mulher é menor. Por isso que a mulher ela acaba não tendo níveis elevados, obviamente, porque a testosterona não é para trazer virilidade. A mulher é outro ser, completamente diferente do homem, feito por Deus realmente para ter outro tipo de comportamento, para ter outro corpo, para ter outra voz. Então, essas mulheres que a gente vê, às vezes, que tem a voz mais rouca, mais forte, assim, é porque muitas vezes estão fazendo uso de testosterona. Por quê? Porque a testosterona traz força, traz vigor e muitas vezes também traz um ganho de libido da mulher. Aí a mulher quer treinar forte, quer ter perna, quer ter bunda, então ela acaba fazendo isso. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Só que o que eu quero entrar agora num outro ponto que tu falou e agora... a voz está relacionada a hormônios. Então significa que, agora pode ser uma besteira que eu vou falar, mas então quer dizer que aquele homem que tem aquela voz fininha, aguda, é aguda, né? Quando a voz fina, significa que está baixa a testosterona? É isso? David me coloca em cada uma também, David. Geralmente sim, tá? Mas assim, você tem que pensar que a voz, ela não vem só disso, tá? A voz, ela tem a fonação em si, ela envolve capacidade pulmonar, ela envolve todo o trabalho, né, da faringe, da laringe, pregas vocais. Por isso que a gente também pode modificar a voz. É isso que eu ia falar, que se fosse só isso, a gente ia começar a ver os homens ali. Mas ela tem. Então, sabe a criança, o menino, criança pré-puberdade? Ele tem uma voz fininha, corpo de criança. Ele passa pelos estágios da puberdade, de modo que até os 15, 16 anos, ele tem, então, esse ganho, esse up, produção hormonal, onde o testículo cresce, forma pelos, a voz engrossa, pelos nas axilas, genital, e aí ele começa a ter oscilações da voz, fala mais fininho, fala mais grosso, sabe? Muda bastante. Muda bastante. Então, a questão do pelo também influencia, produção de testosterona influencia na produção de pelo no corpo? Também, com certeza. Mas todo homem que tem pouco pelo é relacionado à testosterona? Não.
Você entende? Na verdade, em um ponto, depois que o homem já é maior, a testosterona ela tende até a gerar um pouco de calvície, de alopécia, tá? Mas eu tô dizendo lá nos estágios iniciais. Então vou dizer, ó, estamos com a testosterona em alto, que não tem nada de... Tá bem, você tá bombando, David. A testosterona tá relacionada a pelo, com certeza. Os que mulher, por exemplo, que acaba usando testosterona, ela acaba produzindo mais pelo. Se passa gel, por exemplo, no local onde você passa o gel, pode gerar mais pelos. Mais pelo. Jeep, e o que tem a ver a questão do eixo hipotálamo e hipófise na produção de testosterona? Você tá profundo, hein, David? Ah, você viu? Bem preparado para esse podcast aqui, viu? Porque eu sei que ele tem uma relação direta, né? Mas Direta. como que funciona É isso? assim, ó. A gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e gônada, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Então, o hipotálamo é uma área do cérebro que produz hormônios. Do hipotálamo existem estímulos para a hipófise. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha que fica numa região chamada cela turca ou cela túrcica. Olhando de perfil um exame de imagem do cérebro, da calota craniana, né, a parte óssea, a gente vê que realmente parece uma cela que os turcos usavam. Então ela fica bem encaixadinha ali, tá? E da hipófise geram, então, os estímulos para diversas outras glândulas. A hipófise, do tamanho de uma ervilha, é a glândula mais importante do corpo, tá? Oxi, Mais importante do corpo. a mais importante? Mais importante. Olha como que Deus é Por que detalhista. Ela age em toda a regulação hormonal. Tireoidiana, lactação, formação do bebê, testosterona, cortisol. E através de exames, ou exames sejam de imagem, é possível ver se ela está bem ou não está Mais bem? laboratório do que imagem. Mais né? laboratório. Fazendo avaliação laboratorial, a gente consegue... Mas esse não é um exame comum, né? Que se pede, ou é um exame comum? É porque a gente inclui esse perfil hormonal quando faz a avaliação desses pacientes. Então, os pacientes têm dosado prolactina, os hormônios hipofisários como um todo, os hormônios tireoidianos, os hormônios gonadais, entende? E aí, então, vamos continuar. Hipófise, gônada, tá? Ela estimula no homem... Vamos focar no homem, senão a gente vai devagar muito aqui, tá? Tanto a produção de testosterona quanto a produção de espermatozoide. Então, ela produz 2 hormônios que trabalham no mecanismo de contrarregulação. O que é contrarregulação? Estimula, conforme o nível do hormônio na corrente sanguínea, ele devolve um sinal para a hipófise falando se esse nível está bom ou não. Então, por exemplo, o LH, que é o hormônio luteinizante, ele vai agir no testículo numa determinada célula, aumentando a produção de testosterona. Ele quase que vai dizer assim, tá bom, ok, não tá bom, manda mais. Isso aí. E o FSH, ele age no testículo em outra célula, células completamente diferentes, no mesmo órgão, onde ele vai estimular a produção do espermatozoide, tá? Então, o ideal é que os 2 estejam normais. Se um está baixo, o outro pode estar aumentado para compensar. Então, um exemplo. O homem, com o passar da idade, pode entrar em falência testicular. O testículo começa a atrofiar como o ovário feminino, onde a mulher desenvolve a menopausa. O testículo começa a ter um déficit da produção de testosterona. Certo? O que a hipófise vai entender? Está caindo. Preciso estimular. Preciso injetar mais hormônio para estimular a produção. Mas isso sempre vai ser nesse sentido de déficit e ele vai incentivar para produzir mais? Ou pode acontecer caso inverso, em que está produzindo muito e ela vai dizer, não, segura aí. Então, vamos lá. A produção exacerbada não é comum na gônada, mas pode. Mas pode acontecer. Pode ter um tumor de hipófise, por exemplo, que produz muito hormônio. E isso também pode afetar a questão da saúde, desde a questão saúde masculina ou a própria genitalidade e tudo mais? Com certeza. Então, vou te dar um exemplo. Um prolactinoma. O que é um prolactinoma? É um tumor hipofisário, onde a hipófise aumenta de tamanho, aumenta o número de células que produzem a prolactina e joga a prolactina. O que é a prolactina? É o hormônio da lactação. Ou seja, nesse caso, teria que fazer um tratamento para redução do hormônio. Redução do hormônio.
entra com medicamentos que vão bloquear essa produção ou, às vezes, uma remoção cirúrgica. Vamos dizer, aí tu já respondeu uma pergunta que eu ia fazer para você. Então, um homem com prolactinoma. Quando cortar esses hormônios? Um homem com prolactinoma, por exemplo, né? Ele pode ter o quê? Aumento da mama, ele pode ter lactorreia, produção de leite. Sério isso? Sério. Então, aí você tem que tratar a hipófise. Caramba! Um homem que vai entrar em falência testicular, diminuir o nível de produção de testosterona pelos testículos, o que vai acontecer? A hipófise tende a produzir mais LH, que é o hormônio que estimula a testosterona. Só que, às vezes, você não tem célula aqui. Então, mesmo que ela aumente os níveis, ele não consegue compensar. Você entende? Então, esse homem vai precisar de receber a testosterona. Agora, se ainda está num mecanismo onde você estimulando, o testículo consegue suprir, consegue aumentar a produção, a gente pode manejar esse homem dessa forma. Entendeu? É bastante complexo, assim, sabe? É claro, se a gente for falar dessa questão, e aí a gente vê a complexidade do corpo humano. Não, é absurdo. Gente, não tem como, eu digo que assim... Se a gente for estudar sobre isso, a gente nunca vai entender tudo. Como que você tudo, tem né, médico ateu? Não consigo entender isso. Vendo a complexidade e a perfeição, ao hipófise, mesmo tempo a perfeição. Entender o que é a hipófise. Com diz apenas uma coisa. Estuda isso. Você tem aulas especificamente só, né, na parte endocrinológica, fisiológica, desde o primeiro ano da faculdade. Visão, David. Olha a visão, o mecanismo da visão. Audição, martelo, estribo, bigorna, 3 ossinhos pequenininhos. Se conectam, tímpano, o som entra, vibra, vai para o cérebro, traduz. Cara, a visão é algo maravilhoso. Vamos dizer, é tudo perfeito. Formação né? da imagem, entra no olho, vai lá na retina, inverte a imagem, cores. É sobrenatural, é sobrenatural isso. Sem entender, a gente já consegue, muitas vezes, ter essa percepção. Imagina estudando e entendendo todo esse mecanismo, né? Gente, olha que... E como você está percebendo, olha que bate-papo profundo e com certeza a gente vai aprofundar ainda mais esses assuntos e que não está só relacionado à saúde em si, de modo geral, mas está relacionado à vida, à qualidade de vida, à felicidade, porque quando a gente está feliz as coisas evoluem. E aí eu já quero, ao falar dessa evolução e dessas mudanças, também aproveitar de falar hoje dos apoiadores aqui do estúdio, já falar da RG2, que tem RG2 Produções, que tem apoiado esse podcast, e já dizer para você que tem nos acompanhado que você também, assim como a RG2, que é um apoiador, assim como a Clínica Urológica DIP, que hoje é apoiador master do programa, e nós já estamos buscando aí mais apoiadores. Por quê? Porque esse não é só um podcast comum. Ele é um podcast sem fins lucrativos, é cultural, ele é um projeto. É um projeto que muito maior do que parece. Com certeza, que tem o objetivo de não apenas trazer informação, mas trazer informação de qualidade, trazer bate-papo de qualidade, com profundidade e mostrar que é possível ser diferente. Então, quero falar aqui um pouquinho da RG2 Produções, onde você pode fazer o seu podcast, você pode gravar seus vídeos da sua empresa, gravar um testemunho, a sua história, fazer produções audiovisuais e do nosso apoiador também, a Clínica Urológica Dr. DIP. Não é porque o DIP está aqui na frente, mas foi o primeiro a acreditar nesse projeto e que hoje a gente especificamente está falando sobre esses trabalhos desenvolvidos pela clínica, que sim, atende homens, mulheres, crianças, mas que agora com esse projeto novo vem especificamente atender de modo diferente a saúde masculina. E aí que você pode estar conduzindo e levando o pai, o esposo, o filho, para começar esse processo, porque a saúde começa, como foi falado aqui, a saúde começa desde pequeno. Agora, precisa-se fazer um atendimento, mas um atendimento de qualidade. E não tenha dúvida que na Clínica Urológica do Dr. DIP, aqui na rua Curitiba, no centro da cidade, você vai encontrar tudo isso. Por quê? Porque é uma equipe especializada e vai atender
essa complexidade, mas na totalidade físico, psíquico, afetivo e DIP. Posso dizer assim, também no espiritual, porque além de tudo, o DIP é cristão e sempre vai trazer aí aquela palavra, aquela força, aquele incentivo, aquela motivação para que a pessoa possa estar cada vez melhor. Então, contamos também com você e aí já pode nos chamar, mandar ali que a gente vai fazer uma visita e você pode ser um dos grandes apoiadores. A gente vai começar a colocar na tela aqui a marca dos nossos apoiadores, porque, como foi falado, é um projeto, esse projeto não tem fins lucrativos, mas a partir do momento que ele tem uma rentabilização, a gente quer começar também a fazer outros projetos sociais e que vai estar sendo mostrado para você. Às vezes a gente acaba compartilhando, passando pelo WhatsApp, tanta bobeira, tanta coisa sem sentido. Agora você pode estar passando um conteúdo de qualidade, marcando pessoas, curtindo, é importante, se inscrevendo nos nossos canais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja agora no TikTok. Vamos abrir também um canal ali no TikTok. Você pode estar se inscrevendo, compartilhando, revendo esses bate-papos, esses videozinhos curtos e nos ajudando a chegar até mais pessoas com informações que podem mudar vidas. E Dip, ao falar em mudar vidas, já quero aproveitar e fazer uma pergunta para você. Esses tratamentos, essas terapias, essas reposições hormonais, isso pode afetar a saúde cardiovascular masculina ou nesse processo ele também já é tratado isso ou tem riscos? Como que é isso? Com certeza, David. Isso é algo assim bastante novo, talvez nos últimos, acho que não chega a 10 anos, aí vem sendo estudado e os trabalhos, inclusive bastante discutidos em rodas de especialistas, nas grandes universidades, em congressos, em encontros médicos, mostrando a correlação que existe entre a disfunção erétil e o risco cardiovascular. Olha só que interessante. Então, o homem desenvolve a disfunção erétil, ele vai procurar o urologista muitas vezes. Na hora que chega no urologista, se você não tem essa noção, se você não está atualizado, se você não conseguir avaliar o homem como um todo, você vai entrar com um tratamento e vai esquecer do restante. Isso pode afetar muito mais. Não é nem que pode afetar, mas talvez você pode estar implicando num risco, dando algum medicamento que esse homem não poderia usar. Então, um risco desnecessário se bem avaliado. Bem avaliado, porque assim, se um percentual desses homens tem um comprometimento coronariano, tem algum comprometimento cardíaco, ele tem que ser avaliado pelo cardiologista. Ele vai ter que fazer exames cardiológicos. Ele vai precisar ser tratado nesse sentido, apesar de ter sido pelo caminho inverso. O ideal é que ele fosse no cardiologista de rotina também e o cardiologista encaminhasse, como também acontece. Mas esse fluxo também existe. Então, a gente precisa ter essa percepção, precisa fazer essa avaliação criteriosa desse doente para então poder estar direcionando ele. A gente não sabe tudo, né, David? Não tem como. Por isso que essa questão da gente, às vezes, se dedicar mais, se aprofundar numa área, numa sub-área, te torna melhor, te torna mais expert no assunto. Mas você sai da amplitude, não que não entenda, Isso. Mas você foca específico em uma área. Exato. Então, assim, hoje eu faço bastante coisa, porque a gente vem para o interior e, felizmente, eu tive uma boa formação médica e digo isso com muito orgulho, né? E desde sempre instituições públicas, trabalhando, operando, atendendo, são praticamente 22 anos aí. O cirurgião brasileiro, quando ele tem uma boa formação, não vamos considerar esse cenário aí desse monte de faculdade, onde o aluno sai, às vezes, sem ver um doente, sem pôr a mão num doente, Sim. sem entrar numa cirurgia, sem fazer um parto. Pra você ter ideia, na minha faculdade, na minha graduação, no meu internato, eu fiz mais de 70 partos. Teve dia que eu fiz 3, 4 cesáreas. Eu, como aluno, claro, junto com o preceptor, junto com o residente, mas eu, aluno, fazia. Então, isso 24, 25 anos atrás, quando eu estava no internato médico. Hoje, o aluno, se vê um parto, conseguir ver, olhar o bebê nascendo, o movimento que faz para retirar,
já está num nível razoável de formação. Gente, para ver como que... Tanto que esses dias eu estava acompanhando um... E aí me chamou a atenção, um cara saiu, foi numa festa, Deep, que era a formação de uma turma de médicos. E o cara entrou e com o celularzinho perguntando para os médicos que estavam se formando. Começou a fazer perguntas simples de medicina e os caras não sabiam responder. Desde questão de aferição de pressão, onde que ficava localizado certas estruturas anatômicas, certos hormônios. E os médicos recém-formados falaram assim, puxa, isso não sei, vou ter que pesquisar. Então a gente percebe essa... Essa é a realidade do nosso país hoje, tá? Essa é a realidade do nosso país hoje, infelizmente. Quando isso mudou, eu lembro, nós chegamos a entrevistar o Dr. Mário e eu lembro da gente conversando com ele e ele falando, Dr. Mário, se a gente pegar os médicos mais antigos, e aí agora tu já está entrando nessa área também, Dipe, já está, como diz tu, da velha guarda aí, né? Já está na velha guarda, né? Mas e também não estou falando que todos são bons, tá? Não, mas a claro. chance de achar um médico nessa faixa etária bom é muito maior do que o médico hoje. Recém-formado, entende? Né? Só que eu lembro que a gente conversando e a gente falava justamente sobre isso. O médico, antigamente, ele era clínico geral, ele era cirurgião, ele era especialista, ele fazia parto, ele operava, ele consertava ossos, quer dizer, ele passava por todas as áreas da medicina. Claro, até porque... Pela necessidade. Por necessidade. Só que, ao passar por isso, o conhecimento que tinha era gigante. Tá longe de ser o melhor em tudo, tá? Sim. Um contraponto. O médico velho, ele não é melhor em tudo. Achar que sabe tudo, de jeito nenhum. Não. Até porque é Mas, muito assim, amplo. Ele, né? pelo menos, ele se tornava bom naquilo que ele fazia. Ele conseguia resolver problemas básicos de saúde. Problemas básicos. Tratar uma pneumonia, fazer uma apendicectomia numa criança, corrigir uma hérnia, fazer um parto, estabilizar uma fratura, você entende? Coisas básicas, né? Não precisa fazer tudo. Mas, assim, esse cenário ele hoje é bastante delicado. Inclusive, saiu uma reportagem, acho que ontem, falando que acho que o governo tinha banido a abertura de novos cursos, né? Mas, assim, eu vi aquilo, parece que até é uma defesa para a classe. Na verdade, não é, né? Porque, assim, soltou. Níveis aí ridículos de formação médica, de nota 1 a 5, instituições, inclusive no nosso estado, com nota 1 e 2. Nossa! Quer dizer, se for pegar de 0 a 10, se for olhar, é baixíssimo. dá nota até 4. Você imagina um médico com nota 4. Complicado. Não tem nem como chegar perto. O ideal é ficar o mais longe possível. Melhor você conhecer o motorista da ambulância do que um médico com esse tipo de formação. Você entende? É lamentável, né? Mas é a dura realidade, né? Se colocaram um curso de medicina em lugares que não tinha condição mínima, precária, e agora vai e bloqueia. Poxa, começa um projeto decente, né? Faz um planejamento, né? Vai evoluindo gradativamente, avalie com clareza, mas enfim, isso é outro ponto. Outra história. Deep, quero te perguntar uma coisa que aí é algo relacionado também à fé, mas não deixa, e claro, e agora eu quero saber do ponto científico. A igreja ela sempre falou muito sobre a questão da pornografia, o risco da pornografia para a saúde do homem. Isso a igreja sempre falou. E que a pornografia ela acabava gerando ansiedade, e aí nós falamos que a ansiedade acaba afetando o psicológico vai gerar a questão de disfunção. Qual a relação entre ansiedade, pornografia e a disfunção erética psicogênica? Poderia reverter essa pergunta para você, porque você vai conseguir me responder, tá? Mas a relação ela é direta. Então, eu atendo pacientes hoje com bastante frequência, em que eu tenho que entrar nesse mérito, e eles, obviamente, quando a gente consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente, eles relatam. Então, inclusive, pacientes que hoje não conseguem ter uma vida sexual
ativa por conta da pornografia. Ele se tornou tão dependente daquilo. Que se não tiver... A descarga dopamina... Não é nem se não tiver. Eu não estou dizendo que ele usa a pornografia para conseguir se estimular, para conseguir, né, a parceira, o parceiro. Mas que ele não consegue no ao vivo. Ele só consegue nos bastidores com a tela. Aí ele consegue se masturbar, ter ereção, né, ter prazer, chegar ao orgasmo. E quando vai para relação a dois, não consegue. Não consegue. Olha que loucura, David. Então a igreja o nível sempre dopamina... muito sábia já falava muito lá sábia, atrás do perigo, e a própria Bíblia vai dizer isso também, do perigo da pornografia. Então está diretamente ligada a essa ansiedade que gera essa disfunção. O vício, no geral, assim, a gente não pode perpetuar vícios. Vícios têm que ser trocados, tá? Seja um vício bom, seja um vício ruim. Pornografia, obviamente, é um vício ruim, sim, mas que vem disfarçado como um vício bom, porque é prazeroso. Vai trazer aquele prazer momentâneo, só que aquele prazer como momentâneo cigarro, vai gerar uma como consequência. álcool e tudo mais. Então, o vício, a tendência é que cada vez você consuma mais. E no celular, a mulher bonita tem de monte, do jeito que você quer. Cor do olho, cor do cabelo. Então, cada um tem o estímulo de acordo com aquela visão que tem. E você consegue a mulher que você quer no celular. Se torna fácil. E na vida real, você consegue a mulher que você quer? Vamos supor que você consiga. Eu consigo ter a mulher que eu quero. Você vai conseguir o físico dessa mulher. E o restante? Só que o ser humano não é só físico, né? Então, é uma pergunta assim, de extrema importância, talvez a mais importante do nosso podcast de hoje. E hoje eu desestimulo, tá, os meus pacientes, os meus amigos com relação à pornografia. E falo isso com meu coração bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Eu tinha um grupo de WhatsApp, um grupo que eu recebia pornografia ainda até ano passado. Começo desse ano eu saí desse grupo. Onde isso rompeu. Rompi. Claro, porque isso... Eu não via. Você fica... Eu não via, David. Mas o fato de Só eu que estar, tava ali. eu também alimento aquele grupo, você entende? Sim. E na hora que eu saí, ninguém entendeu e eu também não pontuei isso, né? Escrevi tudo, mas não pontuei isso. E aí depois a gente conversando, eu coloquei para eles, olha, é pecado. Pornografia vai gerar adultério. Adultério é pecado mortal. Como que eu vou seguir alimentando os sacramentos da igreja se eu estou estimulando algo que é pecado? O Padre Léo sempre falava uma coisa, e aí eu tive esse privilégio de viver com o Padre Léo durante vários anos. E ele sempre falava que tudo aquilo que é mal, e aqui, como você citou num ponto da questão que a pornografia é pecado, e aos olhos de Deus, sim, e aos olhos, e a igreja deixa muito claro isso também, desse pecado, e agora não falando, além de pecado, gera consequências físicas no corpo. O Léo sempre falava que começa nos olhos. Quer dizer que os olhos é essa janela da alma. Entra pelos olhos, vai para o coração, é gestado no coração, sobe para o cérebro cria aquela cena e aí vai sendo alimentado até que ele nasce. E a hora que ele nasce, a gente morre. Perfeito. Então, perfeito. A mesma coisa eu posso agora, ouvindo isso, quer dizer, é relacionado a essa saúde. Quer dizer, entra pelos olhos, Perfeito. vai para o coração, a pessoa alimenta, e isso vai para o cérebro vai gerando esse desgaste emocional, ou talvez, como você citou aqui, que a pessoa vai idealizando aquilo, e daí, se não consegue aquilo, reflete no corpo. O salário do pecado é a morte. Exato. Não só da alma, mas também do corpo, né? É muita sabedoria, né? Padre Léo Não, ele era fora do sério. Mas hoje a gente sabe que existe, e aí você também falou de algo da questão da dependência, que é um vício. Um vício. Como se libertar desse vício, Substituir. e se isso pode, e acredito que isso vai alterar a resposta neuroquímica do prazer. Substituir. Você tem que substituir ele. Você tem que mostrar para o teu cérebro que quem manda nele é você, e não ele em você. Por isso que tem coisas que nos tiram da zona de conforto, que façam com que a gente doutrine o nosso cérebro. Mas é difícil, porque dói. Dói. Tomar um banho gelado.
de manhãzinha é gostoso? Não é. Ninguém Não. gosta. A não ser aquele cara que um índio ou o colono que Só vive que pro no... corpo isso é maravilhoso. Pro corpo, não é pro corpo, pra mente. Pra mente. Pra mente porque o teu cérebro fala o quê? Não vai, Deep. Você não precisa disso. Você tem a casa, tem chuveiro, tem aquecimento a gás. Toma um banho quente, muito melhor para você. Só que quando eu coloco esse desafio pro meu cérebro, eu vou tomar esse banho frio. Eu tô mostrando para ele que eu que mando nele. Você entende? Eu estou no A controle. relação é igual a relação com o dinheiro. A mesma coisa. O dinheiro não pode te dominar. O dinheiro é uma ferramenta que você utiliza. Se o dinheiro tomou conta de você, acabou. Né? Você não vai conseguir ter liderança sobre ele, você vai ser corrompido pelo dinheiro. Então, Eclesiastes diz muito bem isso, né? Eu já li diversas vezes, escutei. Então, eu sempre trago ensinamentos, né, desse cara incrível que existiu, que foi Salomão. Então, nessas relações, né, com o dinheiro. Mas o cérebro é isso aí. Você tem que trocar. Diminui o uso, diminui a frequência, corta, aborta, evita pessoas, muda a tua frequência, muda o teu ambiente. Onde está aí uma diferença entre desejo e vontade. O desejo é saudável. Isso. A gente pode até desejar, inclusive, algo que não é bom. Só que se eu jogo para a vontade alimentada, ela vai Exato. fazer com que aquilo se torne realidade na minha vida. Perfeito. Você sabe uma coisa que você pode fazer? Além de você diminuir o uso da tela em si, obviamente, né? Então, por exemplo, aquela hora, 1h30 que eu fico no celular por dia, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma atividade física. Então, eu estou gerando dopamina, estou gerando serotonina, estou gerando Você está substituindo. Prazer, mas substituindo. Outra coisa, colocar no celular os ícones aqui dos aplicativos em preto e branco, por exemplo. Por quê? Porque isso vai dificultar você de acessar. Isso vai fazer com que você veja no monocromático tudo igual. Então isso vai... Porque não vai chamar atenção. não vai chamar atenção e você vai despistar o teu cérebro, a atenção do teu cérebro. Gente, olha que dica interessante essa daí. Só que dói. Dói porque você está acostumado. É Você romper barreiras. YouTube, romper barreiras. Você olha pelo ícone, você já sabe que é o YouTube, você já sabe que é o Instagram. Põe em preto e branco para você ver. Gente, eu ouvi uma frase... Não pode burlar, né? Não. Ah, não, vou colocar em tal lugar porque eu já sei que tá aqui. Que daí eu vou lá... decorar, não pode. Eu ouvi uma frase e eu acho que aí vem de encontro a tudo isso que a gente está falando, dessa questão do domínio próprio, Deep. Eu vi uma frase um dia que fala assim, o homem forte domina o outro. O homem mais forte domina a si mesmo. Gente, porque dominar os próprios instintos, os próprios desejos, os próprios anseios, acho que é o grande desafio. E aí eu acho que entra também essa questão de mudança. Ao me dominar, eu vou me cuidar. E se eu me cuidar, então aí entra também o papel e esse serviço que hoje você está fazendo desse atendimento. Por quê? Porque o homem precisa se dominar para dizer, agora eu vou buscar ajuda. Exatamente. E é essa masculinidade que eu quero devolver para o homem. Eu também essa dignidade, eu diria até dignidade, tá, David? Dignidade, porque não está associado apenas com um ganho físico, com um ganho mental. É um ganho global, é estilo de vida, é qualidade de vida, você entende? Essa perspectiva que eu venho trazendo para o meu público, né? Para essas pessoas, esses homens que procuram o meu atendimento. E é uma proposta que eles gostam, porque sente realmente aquela necessidade. E quando você consegue encher aquela talha, né, ou ajudar, né, não diria nem encher, ajudar, ou pelo menos direcionar um enchimento daquela talha com um vinho bom e necessário, isso faz com que o paciente também consiga ter uma vida nova. Não, maravilha. Nós já estamos aí quase nos aproximando ao final do nosso podcast, mas eu queria, como a gente estava falando da questão, falamos também da questão vascular, o endotélio vascular. Ele, no caso, é uma sub-área também? Não. O endotélio vascular é uma camada, é a camada mais interna, vamos dizer assim, camada íntima
dos vasos sanguíneos. O que é o Então endotélio? não tem uma área específica que vai tratar apenas isso dentro da saúde do homem. O endotélio é uma parte anatômica de um vaso sanguíneo, tá? E ele trabalha com um mecanismo de bomba, de E é pressão, o mesmo de volume. clínico que vai atender e que vai... É que assim, as doenças elas podem levar à lesão do endotélio. A lesão do endotélio pode levar à formação de placas de ateroma, que geralmente podem gerar uma obstrução dos vasos sanguíneos. Essa obstrução faz um hipofluxo, ou diminui o fluxo sanguíneo para determinado órgão, e isso pode acontecer também no pênis. Não sei se é isso que você quis perguntar, mas só fazendo a correlação com o tema de hoje. Tá? E esse homem pode... Então, a gente faz exame, faz ultrassom com Doppler, estuda o fluxo sanguíneo, pico de fluxo das ondas das artérias cavernosas. Tá? Todo esse trabalho que eu venho fazendo. Algo assim, bastante direcionado... É algo específico e... Uma proposta de tratamento também bastante, vamos dizer assim, pontual. E falando em proposta de tratamento, em tempos se fala mais, outros tempos se fala menos, mas se torna brincadeira em roda de amigos. A questão do uso de medicamentos como... Tadalafila, esses Cialis, que falam Viagra. o azulzinho que o pessoal brinca. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma reportagem da TV que a Polícia Federal apreendeu uma carga muito com contrabando, né? 40, 50 mil comprimidos de Tadalafila. Está disseminado. Esse uso, e aí tem várias dosagens, tem aquele que... talvez com uma dosagem ou com... Não sei se seria essa a palavra, dosagem ou miligrama pequena, mais alta. Isso de uso prolongado também vai afetar a saúde masculina? Não vai afetar? Isso é recomendado pelo médico? Não é? Como que... Não. Assim, então, vamos lá. Uso indiscriminado. Isso. Tá? Uso sem regulação nenhuma. Uso de medicações que não são validadas pela Anvisa, que vem de países vizinhos, enfim, e automedicação, errado, ponto, tá? Então, não é só a tadalafila, a sildenafila. Qualquer medicamento. Testosterona, por exemplo. É uso indiscriminado. As pessoas usam testosterona por conta. Pega, conhece alguém falou na academia, vai e injeta. Pois é, claro, depois já voltamos nessa questão do medicamento, mas esse era um ponto também que eu gostaria de saber se essa questão de... Não digo só de ser errado, que sim, é errado, mas esses usos desses medicamentos em academia... Mata o homem. Mas pode se tornar algo irreversível para a saúde do homem? Com certeza. Certeza. Quer dizer, então, cuidado aí nas academias o que está usando, não é só... Porque ficar mantendo níveis suprafisiológicos, né, de um hormônio, isso vai trazer malefício. É o equilíbrio. A vida tem que ser equilibrada, tá? Equilibrada. Então, a gente vai repor, vai administrar, vai medicar naquilo que o paciente precisa. O que não precisa, ou chegou num ponto X, e aqui é suficiente, bom, para que a gente triplicar, quadriplicar aquilo, você entende? Lembrando que é todo e qualquer tratamento com prescrição e com acompanhamento do médico. Por isso que exige realmente a prescrição médica. Né? Senão não teria sentido ter o profissional se a pessoa... porque assim, hoje existem muitos tratamentos de internet que a pessoa acaba disseminando pelas redes sociais e... Desde a questão, talvez, por uma questão de dinheiro, pessoas acabam divulgando tratamentos milagrosos, influencers, youtubers, só para falando vender, aí né? Para vender. É um marketing de venda. Pessoas são patrocinadas para fazer isso, ganham muito dinheiro para isso. Né? E se faz esse tipo de marketing sem cunho científico, sem critério. É perigoso. Mas voltamos lá, Dip. A tadalafila, o Cialis, tantas outras, talvez só muda o laboratório e por isso muda o nome, mas a fórmula é praticamente a mesma. Então, esse uso indiscriminado, ou a pessoa fala assim, hoje eu quero ter uma relação com a minha esposa mais prolongada, ela vai lá e usa aquele medicamento. Isso pode afetar a longo prazo a saúde masculina? Não que comprometa a saúde, não. Essas drogas elas são extremamente seguras. Só que a pergunta é, esse homem precisa?
né? Ou está tendo mais um efeito placebo para ele? Aí você O que seria esse efeito placebo? O efeito psíquico. Ele É toma psicológico. para ganhar autoconfiança, mas, por outro lado, ele não precisaria de estar tomando aquele medicamento. Mas se ele tomar Talvez sem precisar... a abordagem fosse outra. Não vai ter um risco físico ou talvez um efeito colateral? Porque você não está com dor de cabeça, mas você toma remédio para dor de cabeça... Pode ter, David, pode ter, mas assim, vai depender da avaliação do homem, dele ter outras comorbidades associadas, interação medicamentosa, se ele já usa outros medicamentos ou não, você entende? Então, é o contexto, né? Tem que ser avaliado como um todo. É difícil eu te responder assim de uma maneira mais pontual essa pergunta. Não, interessante. E aí, voltando agora também para a questão das academias. O uso de suplementos, ele pode afetar alguma... E aí eu não digo nem só a questão da saúde reprodutiva ou a questão da genitalidade, mas esse uso excessivo de suplementos pode afetar o corpo e isso automaticamente também ter uma correlação com disfunções ou com outras áreas? Muito difícil porque assim, os suplementos, como eles são ingeridos por via oral, o excesso sai, entende? O excesso vai embora. O corpo vai adquirir apenas aquilo que é... Mas assim, dependendo do suplemento e do paciente, você precisa ter um acompanhamento, tá? Um acompanhamento médico, nutricional, com educador físico. Por quê? Porque tem suplementos, por exemplo, que são excretados pelo rim. O paciente pode ter um rim só. O paciente pode ter uma função renal um pouco alterada em decorrência de outros problemas, e aí esse suplemento ele pode fazer com que esse rim tenha dificuldade de filtrar, de excretar o excesso desse suplemento, você entende? Mas, no geral, eles são bastante seguros. Creatina, whey protein, né, dentre outros aí bastante utilizados. Ok. E agora, entrando no nosso terceiro, que aí você falou de 3 áreas, né? Uhum. Que era... as disfunções sexuais, das disfunções, terapia de reposição hormonal e cirurgias de readequação genital. Uhum. Não sei se posso usar esse termo, que seria readequação ou não. Essas cirurgias, elas são permanentes ou ela pode acontecer, porque aí... também se falou muito na internet de uso de ácidos, mas que aí a pessoa... periodicamente ou a cada tempo vai ter que estar fazendo aplicações de ácidos para manter o órgão sem ter aquela retração novamente. Como que é isso, Dip? Você está bem atualizado, hein, David? Parabéns. Vamos pesquisar. Bem, então assim, cirurgias, o tema aqui é estética íntima genital, tá? A estética íntima genital, via de regra, ela é não cirúrgica. Não cirúrgica? Não cirúrgica. A maioria dos pacientes, eles Mas não... a cirurgia seria aquela questão que a gente já falou uma vez, da questão quando a pessoa tem prepúcio? Excesso de prepúcio, então esse paciente vai precisar... Isso é cirúrgico? Cirúrgico, uma cirurgia ambulatorial, né? O freio peniano mais curto... uma tortuosidade peniana, uma prega, por exemplo, do pênis com a bolsa escrotal mais acentuada, onde atrapalha, às vezes tem desconforto. Mas isso não é estético. Isso também vai mexer estético esteticamente. E funcional. Funcional. Isso. Por exemplo, uma cirurgia de postectomia, que é a retirada do prepúcio, ela geralmente traz os 2 benefícios, né? Sim. Às vezes ela é mais funcional, às vezes é mais estética, tá? Uma bolsa escrotal aumentada. Às vezes o paciente tem aquela bolsa escrotal grande, incomoda, faz assadura, sabe? Então eu também faço a plástica da bolsa escrotal para diminuir. Aplicação de toxina botulínica, às vezes a bolsa escrotal é muito retrátil, às vezes o testículo acaba voltando para o canal inguinal, a gente faz o botox para relaxar a bolsa. Então, envolve bastante coisa. Mas isso são procedimentos permanentes ou são procedimentos que vai ter que, de tempo em tempo, estar refazendo? A maioria dos que utilizam substâncias como a toxina botulínica ou o ácido hialurônico, eles precisam ser refeitos. Por quê? Essas substâncias são absorvidas pelo corpo. Existe um prazo onde essa substância
vai agir. O Botox é mais rápido, por outro lado, também é o que a gente faz menos. O ácido hialurônico já vai ter uma durabilidade aí em média de 18 meses. Um Tá? ano e meio. Tem pacientes que consomem mais rápido, tem pacientes que duram mais de 24 meses. Você entende? Então, só que assim, é algo Mas muito... essa reposição ela vai sendo só uma suplementação ou Depende. começa tudo Depende do do zero? quanto absorveu e depende da satisfação do paciente. Como é algo muito novo, então isso de fato foi regulamentado pelos conselhos federal e regional de medicina há 2 anos, David. Ah, é Super recentíssimo, recente. então. Diferente dos tratamentos estéticos, no geral, de face, principalmente, dentre outras regiões do corpo, isso já tem mais tempo. Então, o ácido hialurônico ele vem sendo muito utilizado, inclusive por profissionais não habilitados, não capacitados, Pois é, isso que eu ia te não perguntar, se médicos, sabe? depende, vai gerar um Essas risco. encrencas que a gente vê por aí na internet, aquele rosto deformado, né? Aquele bumbum também distorcido, necrose. Então, isso aí é o paciente que procura um profissional que não está Ou habilitado, seja, capacitado então para fazer existe aquilo. um risco, mas esse risco se Sempre. não bem aplicado. Sempre. Aí Ou se você- não utilizado corretamente. Aí você imagina, claro, fazendo o rosto é grave, gravíssimo. O paciente não vai querer ficar com o lábio torto, né? Sim. O teu cartão postal ali. É aquele mesmo ácido, Dip, que a gente É o vê mesmo. que Ele as muda- mulheres colocam, algumas mulheres, pelo menos, a gente vê que colocar na boca e que ficar com a boca parece que Isso. levou uma picada de vespa. Exatamente. É o mesmo, só que ele tem algumas características que são diferentes, mas é o ácido hialurônico, tá? Que é usado O para princípio bumbum, é o mesmo. que é usado para o lábio, que é usado para, né, para toda a face, ombro, outras regiões, peito, outras regiões do corpo. O princípio é o mesmo, mas entende assim, o pênis é só um. E o pênis é o pênis, né? Então assim, para o homem, aquilo ali é precioso. Então, tem que ter alguém que também saiba cuidar e manejar aquilo e indicar da forma correta, harmonizar aquilo de acordo, obviamente, com a expectativa do paciente e com a tua capacidade de oferecer algo que seja proporcional, que ganhe uma anatomia e que traga um resultado para esse homem. Agora, você citou ali que, dependendo da forma do uso, pode causar necroses. Pode. Se aplicado no órgão genital também, de modo errado, também pode causar necrose, e isso pode ser algo permanente? Pode. Pode perder toda a pele, perder o segmento do pênis. É muito sério. É seríssimo. É muito sério. Porque hoje a gente vê clínicas, e aí não digo clínicas médicas, mas clínicas estéticas. Não médicas. Clínicas, muitas vezes clínicas estéticas, Sim. oferecendo esses tratamentos com esses ácidos de modo apenas comercial. E aí, se você abrir a internet, vai ter lá centenas. Inclusive clínicas, e aí não sei se por não ter ou porque não tinha uma regulamentação no Brasil, clínicas estrangeiras, aqui no Paraguai, clínicas chamando para fazer aplicação de ácido, para fazer transplante capilar, para fazer preenchimento labial, De tudo preenchimento quanto é tipo. de tudo. A coisa ganhou uma proporção assim fora de controle, né? Existem falhas em vários aspectos aí. Falha do próprio conselho, que também não fiscaliza isso, eles só podem fiscalizar diante de denúncia. Sim. Então Mas hoje mesmo as clínicas médicas não fazem a estética genital masculina, né? Você ouve falar nisso? Não. Não ouve porque não faz. Então automaticamente Realmente não pode. não vai oferecer, por exemplo, um resultado de alta performance. Na verdade, eles não têm nem coragem de fazer, porque sabe o tamanho da responsabilidade. Você entende? Porque depois, se não e o surte próprio efeito... homem não procura também. Porque, como regulamentou há menos tempo, e é desse período que eu venho fazendo esse treinamento e essa especialização nessa área, então é tudo muito novo, você entende? Muito novo. Começou lá nos Estados Unidos, com o americano, só que assim... os conselhos eles são muito lentos também, mas assim já estava muito bem estabelecido o uso do ácido hialurônico com efeitos e resultados estéticos positivos, mas no pênis ficou algo como se fosse assim mais
mais isolado, tem que ser avaliado de uma forma diferente. Por isso que o Conselho e as sociedades, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, validou, né, esse método, que é o método que eu faço, também em 2023 para 2024, sabe? Então é algo muito, muito novo, poucas pessoas fazem. É isso que eu ia te perguntar, se nesse tempo, se você tem esse número em 2 anos, em média de quantos procedimentos como esse você já realizou? Eu fiz alguns já, David. Fiz alguns. Veio numa crescente, tá? Inclusive eu tenho um procedimento para fazer hoje. E algum deles foi única e exclusivamente porque o paciente chegou e falou assim, eu quero apenas por estética, ou todos eles estavam relacionados a outros fatores? Legal, esse é o ponto, tá? O que os estudos vêm mostrando, tá? Estudos, meta-análises, só que assim, todo ainda carece de trabalhos científicos mais robustos, mas o que os trabalhos vêm mostrando é que o homem, quase 70% dos homens são descontentes com o tamanho do pênis flácido. Tá? 70%? Quase 70%, 67%. Tá? Isso vai trazer o quê? Constrangimento desse homem estar em locais com mais pessoas, com mais homens, locais públicos, uma praia, um vestiário. Vai trazer constrangimento na vida sexual desse homem, com a parceira, com a namorada, com a esposa. E vai trazer um conflito dele com ele mesmo. Que ele também olha para a genitália dele. Ele também se olha no espelho. Não estou nem entrando no quesito vaidade, mas satisfação. Você olhar para você e você se achar bonito. É importante você se achar bonito. Pô, meu braço tá legal? Não tá, preciso malhar um pouquinho mais. A barriga também não tá muito legal. Quer dizer, eu tenho que diminuir a alimentação, fazer exercício, coisas diminuir... que você consegue mudar. E o pênis? Consegue mudar o tamanho do pênis? Não consegue, é difícil. A não ser que seja um paciente, por exemplo, obeso, que tenha muita gordura pubiana e o pênis fique embutido. Uma situação específica. Esse homem a gente não vai aumentar ou propor um preenchimento peniano. Primeiro a gente vai resgatar esse homem, perder peso, nutrição, atividade física, às vezes alguma lipo que a gente faz ali na região pubiana também, você entende? Então vai trazer esse pênis para fora, né? Que estava mais embutido. Como ficou o resultado? Não está legal, não estou satisfeito. Antes de eu ser obeso, já não gostava do tamanho do meu pênis. Agora nós vamos abordar isso aqui. O prepúcio está redundante, vamos fazer a cirurgia, melhorar a estética e aí entrar com o preenchimento peniano. E esse preenchimento peniano vai levar a quê? E o preenchimento vai ser com ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Não Depois tem da hoje avaliação outro... de toda a anatomia genital, avaliação psíquica desse doente, entender, né, a dor desse paciente, para daí a gente, então, formular essa proposta e candidatar esse paciente a uma harmonização então, peniana. isso não tem nada a ver com a questão de implantes, que há tempos atrás se falava de questão de implante, até tinham implantes, acho que de plástico, que a pessoa para alongamento peniano, essas coisas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com nada que existiu até hoje, tá? Esses esticadores, prolongadores, não é prótese. Prótese é algo já bem consolidado que a gente usa para tratamento de disfunção erétil, em homens que não respondem a outras terapias. Não é nada disso. É um tratamento harmônico de ganho de volume do pênis, tá? E esse ganho de volume vai fazer isso aqui com esse homem, porque vai fazer psicologicamente vai mostrar para o mental dele, para o cérebro dele, de que, poxa, agora eu tenho o pênis que eu queria ter. Agora eu tenho o pênis que eu mereço ter. Agora eu tenho o pênis que a minha esposa gostaria que eu tivesse. Você entende? Então Quer dizer, e voltamos aqui, é algo muito amplo. Muito amplo e ao mesmo tempo extremamente Como diz, causa, consequência, íntimo. Mas não é só consequência e não é só causa. Ele é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo e o que não é o Dr. Deep, tá? Eu também venho tendo essa percepção porque os pacientes me relatam, mas assim, o que os trabalhos feitos com mais homens mostram, que esses homens têm um ganho
grande na qualidade de vida, que esses homens têm um ganho grande na autoestima, na autoconfiança. Então esse homem ele muda completamente, ele fica mais livre, mais tranquilo, mais em paz com ele mesmo, porque agora ele consegue não ter medo, né, da genitália. Você entende? O pênis não pode ser um inimigo do homem, tem que ser um amigo. Vamos dizer, algo, como foi dito, é algo muito complexo da saúde do homem, né? E agora, validado pelas sociedades, pelos conselhos, a gente consegue ter muito mais respaldo para poder estar fazendo esses tratamentos. Então, as substâncias são extremamente seguras, tudo, obviamente, respeitando necessidade, limite, expectativa do paciente. Eu falo, não faço milagre, eu não prometo resultado, mas eu sei o que eu posso oferecer. Como diz que vai ter mudança. Eu sei o que eu posso oferecer para o paciente. Infelizmente, a gente não pode postar antes e depois, né? E realmente eu não faço isso. Sim. Mas eu tenho imagens. Eu faço fotos antes, diz da diferença. Faço fotos depois, até depois eu posso te mostrar. E eu mostro para os pacientes que procuram, para ele ter uma ideia, né? A pessoa quer saber. Você entende? E uma coisa que agora, da questão do ácido hialurônico. Eu sei que existe como diz, o produto nacional e existe o produto importado. Uhum. Isso em toda a medicação. Isso dá diferença também na utilização desse ácido ou não influencia em nada você pegar um produto importado, você pegar um produto nacional? A gente acaba assim fazendo de acordo com a anatomia do órgão. Anatomia do órgão, tá? Geralmente a gente acaba usando mais o produto importado, tá? Por isso que isso aí também implica em custo e tudo mais. Mas, ou seja, ele é mais barato que o nacional? Não é mais barato. Não, ele é um pouco mais caro, mas assim, a questão, David, é a segurança pela própria regulamentação, né? Fiscalização. Então, por exemplo, depois da lei dos genéricos aí que veio lá no governo de quem? José Serra, acho que foi, né? Não lembro. Se tem medicamentos aí que tem, cara, mais de 100 laboratórios. Tordip, você direciona, não é direcionar, mas eu sei os laboratórios que são competentes. Isso aí não sou eu que falo, o próprio paciente. Às vezes vem, Tordip, o senhor me passou esse remédio aqui, vamos supor, do laboratório X. Eu cheguei lá na farmácia, peguei o genérico. Aí depois usei e não vi diferença. Quando eu tomei o outro, 2 dias já deu diferença. Já mudou. Assim, não sou eu, você entende? Sim. É a percepção, até onde isso de fato é fisiológico, né? É a liberação da substância, porque, a rigor, todos esses laboratórios estão validados para produzir medicação, né? A indústria farmacêutica. Não são clandestinos. Mas, na prática, a gente percebe que dá diferença. Mas, assim, o mais importante, David, é o tipo de substância a ser usada, tá? Então, tem substâncias que tendem a ser um pouco mais líquidas, tem substâncias que são mais gelatinosas, mais para o sólido, que estabilizam mais rápido, tá? Então, depende da anatomia do pênis e da proporção que você vai querer trazer para aquele pênis. Essa questão desse uso estético, a gente falou aqui, e tu mesmo disse, que ele está relacionado diretamente também à questão psicológica, que uma vai complementar a outra. Mas aí agora esse uso estético não pode também gerar na pessoa uma dependência psicológica? E, de uma certa forma, a pessoa aí vai... Não digo... Aí a gente já viu pessoas que são viciadas em questão estética. Aí é um isso transtorno, não pode... Isso é um transtorno mental, né? A gente vai entrar no transtorno dismórfico corporal. O que é o transtorno dismórfico corporal? E, colocando isso para o genital masculino, é o transtorno dismórfico peniano.
Aquele homem que nunca vai estar contente com o tamanho do pênis dele. Mas ele também vai ter fazer esse acompanhamento. Esse homem, na verdade, ele vai ter que ser mais bem triado, passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica algumas vezes. Você entende? Esse é o homem que a gente tem que ter cuidado para propor. A gente geralmente recua um pouco, né? Porque assim, é aquele paciente que não vai conseguir ter o resultado que ele quer. E como qualquer outro... Sabe a mulher que vai por seio? E que nunca está satisfeita. Olha, para você 300 ml vai ficar bom. Não, eu quero 1 litro. Tem o cirurgião plástico que põe mais. E mais. E mais. E mais. E o médico pode recusar? Pode, claro. Dizer, não vou mexer, Autonomia médica. Olha, não acho que tem indicação. Teu pênis tem um volume bom. Né? Eu não acredito ser o melhor caminho. Vamos fazer uma avaliação aqui. Vamos por esse... Às vezes o paciente pode aceitar ou não. Olha a importância de você procurar um profissional habilitado, qualificado e que tenha conhecimento daquilo que está fazendo. Não em qualquer lugar, de qualquer forma. Por quê? Porque nós estamos falando não apenas de estética, mas de saúde. Exato. E a saúde é fundamental. E aí, Dip, eu queria fazer uma última pergunta para você, porque nós chegamos ao limite do nosso horário. Tempo. E eu queria fazer uma pergunta para você. Para quem está nos acompanhando e a pessoa que quer saber mais, conhecer mais, seja sobre esse procedimento estético, seja sobre essas disfunções, seja sobre essa questão desse tripé que foi falado, desse tripé. Como faz para saber onde encontrar... quais os canais para saber lá, eu vou entrar lá no site do DIP e tenho essa informação, eu vou chamar, como fazer para ter essa informação e depois, claro, dizer, eu vou ir para essa área, eu preciso desse tratamento, eu preciso dessa ajuda. Fale para nós. Eu vou trazer mais uma informação que eu achei importante, um colega médico me mandou ontem, tá? Não sei se essa reportagem é de ontem ou anteontem, enfim, da Folha de São Paulo. Agora está tendo os Jogos Olímpicos de Inverno. Sim. E esse colega, eu conversava com ele sobre essa minha proposta, né, de modelo de trabalho e tudo mais, com foco na andrologia, e a gente conversou bastante, um cara muito querido, e ele me mandou essa reportagem falando, David, que atletas que fizeram preenchimento peniano, eles pegaram, sabe esses saltos que tem de esqui, snowboard e tudo mais? Eu vi essa reportagem na rede social. Você viu? Eu vi. Eu não cheguei... cara voando com... Isso. O cara faz, inclusive, a dinâmica da perna, o jeito que ele abre para ir mais longe. Isso. Então, ele fala ali, né? Não sei até onde isso é verídico ou não, e eu acho que não é essa informação que tem que ser validada, mas, assim, teria que ser estudado. Talvez eles colocando como um possível doping, porque o homem que faz o preenchimento ali peniano, ele pode ter um ganho X do volume. Inclusive, eles colocavam a imagem, porque a roupa é um colã, né, que fica mais grudado para melhorar a aerodinâmica, e que esses homens que estavam com preenchimento poderiam ter um ganho de até 6 metros de distância no salto. Caramba! Qual o motivo? Não sei, peso, porquê dessa alteração aerodinâmica, ou se isso de fato está só relacionado à competência do atleta. Você entende? Coincidiu com esse atleta. Só que se coincidiu, vem justamente num momento em que começa a se falar muito sobre andrologia. É bem interessante isso, né? Com certeza vai ser muito investigado e vão ouvir falar muito sobre isso ainda. Então você entende que é algo que chama a atenção das pessoas, sabe? Não sobre o tamanho do órgão sexual masculino, porque o prazer não está relacionado ao tamanho. Mas é aquilo que eu te falei, é o ganho da autoestima sua consigo mesmo, de você se aceitar mais, de você aceitar o teu corpo de uma maneira mais proporcional. Então, a minha orientação é que esses pacientes, essas pessoas, esse homem, né, esse público especialmente entre 20, 50, 60 anos de idade, procure uma avaliação. Né? Não vou falar para vir comigo, mas é uma área que eu estou me desenvolvendo, me julgo capaz, gosto e venho trazendo um trabalho diferente, personalizado, onde esse homem vai ter toda a assistência e vai ser analisado
de uma maneira global, tá? Pelas redes sociais, tem a minha página do Instagram, @dip.urologia, dipmudo.urologia. Tem o meu site, drluisfernandodip.com.br, avaliações de Google e tudo mais. O contato via WhatsApp, e eu faço consultas online também. Tenho atendido pessoas de fora do nosso estado, da nossa cidade. 469-9134-0661. Atendimento Nós via vamos WhatsApp. colocar aí embaixo na tela aí, então, esse @dipurologia, o WhatsApp também para facilitar. Isso, põe na você. tela para o espectador conseguir ter acesso. E aí a gente vai colocando também esses assuntos nas redes sociais, de acordo com o que vem surgindo de novidade e tudo mais. O que eu tenho a dizer para esses pacientes é que ele precisa de um profissional qualificado, um profissional capacitado e que saiba, além da medicina, entender esse paciente e poder, em conjunto com o paciente, chegar às melhores escolhas, fazer as melhores decisões. E as melhores decisões são aquelas que vão trazer qualidade de vida para o doente. Na autoestima é algo que é fundamental. Você sabia, David, que o inimigo, vamos dizer com um nome bem declarado, o diabo, o demônio, ele age muito nas pessoas sem autoestima? Sim. Porque quem não tem autoestima não tem amor próprio. Se a pessoa não tem amor próprio, ela escancara as portas do coração para a entrada do maligno, porque ele traz esses prazeres que vai te fazer bem momentaneamente, mas que vão te enterrar. Então, a autoestima forte, uma identidade bem construída, amor próprio, tudo isso vai te deixar mais forte também. Vai te deixar mais forte como um ser humano, como pai, como filho, como um servo, enfim. Mas é a capacidade de viver melhor. Isso, a capacidade de viver melhor. Gente, olha que hoje o bate-papo foi além da razão e é onde a gente pôde perceber que a andrologia, ela não é algo que vai tratar apenas de hormônios, de desempenho sexual, de estética, mas vai falar muito da questão de identidade, de saúde integral, de responsabilidade e principalmente qualidade de vida. E que cuidar da saúde masculina é muito mais do que buscar uma performance, porque isso passa, mas buscar entender também que o corpo dá sinais e que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa sair do nosso mundinho e ir atrás para que a gente possa viver bem e entender que esses sinais influenciam na mente, influenciam no coração, influenciam no espírito e, claro, vai influenciar também no nosso corpo e muitas vezes de um modo silencioso, mas que quando percebido se torna caro demais. Então não fique esperando para buscar esse apoio. Não é só sobre questão de disfunção erétil, de saúde sexual, ou que isso também está relacionado a doenças cardiovasculares, e aí a gente falou que é importante ter todo esse acompanhamento, não é só questão de baixa testosterona ou alta, não. Volto a dizer, é questão de estilo de vida, de vida diferente. Mas, acima de tudo, a andrologia lembra, para mim e para você, para todos os homens, e aí mesmo você, mulher que está acompanhando, você pode mandar para o seu marido, para o seu pai, para os seus filhos, para eles assistirem e entenderem que a gente precisa quebrar esse paradigma de que homem não precisa de ajuda, de que homem não adoece, de que homem é feito de ferro e ele tem que suportar tudo sozinho. Não, é muito mais. E que saúde masculina não é vaidade, é cuidado, não é fraqueza, é maturidade. Então esse foi mais um episódio do nosso Além da Razão de hoje. Dip, eu queria que você deixasse uma palavra final para quem está nos acompanhando, quem está sempre aí conosco, e até fazendo, como já foi feito esse convite para ir conhecer mais, mas que você pudesse trazer uma mensagem final. E, claro, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, traga mais pessoas e também faça você parte desse projeto conosco, que é um projeto que tem ajudado pessoas a mudar de vida e a subir a um novo patamar. Perfeito. David, a tua mensagem final aí eu acho que já diz tudo, tá?
não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que você foi bem, conseguiu contextualizar bem o assunto. É um assunto que gera curiosidade, mas vai muito além da curiosidade do homem, porque essa curiosidade, ela muitas vezes não é apenas uma especulação. Ela é uma dor, de fato, que esse homem traz dentro dele. Então, eu quero estar disponível para que esse homem, precisando da minha ajuda, eu estou pronto, estou preparado para trazer uma vida nova para esse paciente. Como a gente dizia lá no início, é um ano de coisas novas, é um ano de recomeço, é um ano onde a gente precisa dar mais valor à vida, né? E você cuidando de si, você olhando para si, e não tem como dissociar a vida sexual, a vida pessoal, né? Os autocuidados, a autorresponsabilidade da saúde genital do homem. Não tem como dissociar, né? A gente não pode ser hipócrita, e nem mesmo a Bíblia ou a igreja diz que a sexualidade é proibida ou é depravação, não. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Como diz, Deus nos criou sexuado e não foi um erro de criação. Pronto, é sobre isso, tá? Então, quero deixar um beijo grande a todos. Eu tenho certeza que essa conversa ela vai gerar perguntas, questionamentos, dúvidas, e me coloco à disposição também para estar respondendo essas perguntas e também estar trazendo algo diferente, algo de fato novo e, obviamente, baseado em evidências científicas para trazer ganho na qualidade de vida do homem, não só do Paraná, da nossa região, mas de todo o Brasil. Dip, eu só queria... veio agora essa pergunta. Então, para a saideira. Vamos lá. Quero te perguntar, Dip, me responda agora com toda sinceridade. Mas essa pergunta também é para você. Não é só para o Dip, é para mim. É para você que está acompanhando aí do outro lado da tela. Você morreria pela tua família? Com certeza. A qualquer momento. Para você morreria pela tua família, para defender a tua família, defender teus filhos? Eu pego o meu cajado e vou na frente. E rasgo o peito e vou na frente de todos. Eu não tenho dúvida que eu também faria isso. Primeira bala vem em mim. Só que agora eu quero dizer uma coisa para você. Se você morreria pela tua família, não vale a pena viver por ela? E viver requer cuidados. Pense nisso. E até a semana que vem. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus.